Oi, gente. Convidem os amigos de vocês de novo para que a gente possa ter bastante gente compartilhando esse conteúdo maravilhoso. Eu já estou aceitando a Ju aqui de novo. Mandou pergunta e a pergunta não foi respondida. Manda de novo. Eu estava correndo para tentar responder as perguntas de vocês. Manda de novo. Tem que ver se salvou as perguntas para a gente poder fazer mais um pouquinho e pedir para o pessoal dar a flechinha, o aviãozinho do lado do comentário ali para o pessoal voltar para a Isso, live, para deixar a nossa audiência boa que nem tava, continuar dando os isso prints, aí, para vocês isso aí, ajudarem a pessoal. gente como uma forma de divulgar o nosso trabalho também aqui, que a gente também precisa nesse Exatamente. momento. Para que a gente também possa trazer cada vez mais conteúdos bacanas e legais que enquadrem aí na vida de vocês. Eu vi que eu tinha uma pessoa que tinha sugerido um tema, até se ela tiver aí, eu Eu não acho que acho a, que eu é acho que a, FL Valério. vi que FL A Valério. Tassiana, que é uma paciente minha, tinha pedido algum tempo, tema também. É, mas eu não sei se ela já está aqui. Eu vou dar uma flechinha, vou pedir para o pessoal que está aí também dar uma flechinha para a galera voltar, tá com a gente Isso, na isso live. mesmo. E outra coisa que faltou a gente falar também, enquanto o pessoal está entrando, pede para mandar as perguntas para a Dunia de novo. A gente falar sobre Isso, mãe falecida, que teve gente que teve isso umas três mesmo. pessoas que pediram para a gente falar sobre falecimento materno. E a gente esqueceu. Eu não sei se as meninas já estão aí, porque eu sei que quem pediu foi a Belle e eu acho que foi a Carol que pediu para falar sobre falecimento materno. Então, Eu pessoal, até falei rapidamente quando você caiu, Ju. Falei, tem sim como a gente trabalhar, porque eu não sabia se eles iam querer a gente de volta aqui, né? Então eu falei que tem sim como a gente trabalhar com essas questões, mas eu não expliquei muito bem, né? Só atravessei aí o papo. tá, ó, a Carol entrou, a Carol era uma que queria que falasse sobre isso, a mãe também pediu para eu falar sobre mãe falecida, para dar Uhum. até o que, se vocês tiverem alguma coisa específica que vocês queiram perguntar sobre isso, sobre o falecimento materno, se é uma inclusão que quer fazer, se dá ainda para resolver essas coisas com a mãe mesmo falecida, não sei qual que é a pergunta que vocês querem. Mandem na caixinha de perguntas e quem a gente não respondeu as perguntas ainda, mandem as perguntas Manda também um na caixinha de direct. perguntas. E ó, Isso, e qualquer coisa manda direct. e a gente tava 50. com 50 e poucas pessoas e eu acho que o pessoal não entrou todo, então deem flechinhas pra gente ajudar a achar o pessoal. Isso aí. E vou falar um pouquinho sobre a questão da mãe falecida. Né? Eu não sei exatamente se essa relação antes dessa. Ah, quem pediu o tema foi o FL Valério. Manda pra gente de novo qual que é o tema que você pediu, E a que a gente Tássia vai também. anotar. A Isso, Tássia acabou de entrar, ela também mandou um tema e fala aí que a gente anota e daí a gente faz, já que vocês estão gostando e a gente adora falar, então a gente faz live, não tem problema. exatamente, exatamente. Então, né, falar um pouquinho sobre a mãe falecida. Gente, vocês continuam sendo filhos, independente de onde os pais de vocês estejam. Se a mãe faleceu ou não, se o pai faleceu ou não, se você é um filho adotivo ou não, independente de qualquer circunstância, você continua sendo filho dos seus pais. Então, o que muda nisso? Nada. Não muda nada. Os nossos pais, eles vão continuar sendo os nossos pais, independente de qualquer coisa. Mesmo que, às vezes, numa briga, você fale, você não é mais minha mãe, você não é mais meu pai, ou os pais que deserdam os filhos, né? Fala, você morreu para mim, você não é mais meu filho. Gente, não existe como. O teu sangue tá ali, o teu DNA tá ali, as tuas células estão ali. A tua vida só é possível graças ao seu pai e à sua mãe. Então, independente de qualquer coisa, você continua sendo filho dessas duas pessoas, desse seu pai e dessa sua mãe. E pai e mãe, gente, eles não são substituíveis. Você não pode colocar outra pessoa no lugar e falar, não, não é mais meu pai, não é mais minha mãe. Eles vão continuar sendo para sempre. Então, de verdade, a gente consegue fazer essa conexão, independente de onde eles estejam, independente das circunstâncias, a gente consegue sim se reconciliar com os nossos pais, a gente consegue se reconciliar com coisas que tenham ficado pendentes. Por quê? Porque tudo que nós precisamos na nossa vida vem do pai e vem da mãe. Então você não pode esperar de alguém
algo que você não vai ter, porque é somente o teu pai, somente a tua mãe que vão te fornecer todos os recursos que você precisa. E o que acontece muitas vezes é que a gente acaba passando para outras pessoas a responsabilidade de entregar aquilo que os nossos pais não nos entregaram. Então, a gente vai trabalhar dentro das constelações sistêmicas uma forma de ressignificar os fatos que aconteceram no teu passado. Aí entra também muito trabalho da PNL, muito trabalho de quebra de crenças, né, Ju? Dentro Uhum. do Psyche, a gente vai ressignificar o que ficou lá para trás e vai tirar o peso disso, vai te devolver o que realmente é teu, para que você possa se reconciliar com essa mãe, de fato, reconciliar sem precisar conviver, até porque os pais que já faleceram não tem mais como você conviver com eles. Eles já foram, eles já estão, sabe lá onde, em que plano, dependendo das crenças de cada um, né? A gente não entra nesse mérito, mas é aquilo, a nossa intenção vai influenciar todo o nosso resultado. Então, se a intenção é reconciliar, se a intenção é livrar esses pesos, é trabalhar com isso, a gente não consegue mudar fatos. Fato é fato, aconteceu, tá feito. O que a gente vai conseguir mudar é o que ficou disso, a emoção que a gente sentiu e o que gerou naquele momento. Então, a gente vai ressignificar o processo seguinte, porque o E o fato já quão aconteceu, né, Ju? E o quão isso é importante, porque eu pego muitos pacientes com algumas patologias, seja uma diabetes, seja uma obesidade, seja uma síndrome do pânico, enfim, seja qualquer processo, que muitas vezes ele serve como uma muleta, porque isso um dia serviu para atrair a atenção de um pai e de uma mãe, e como aquele processo não foi resolvido, hoje a doença fica ali porque inconscientemente ela ainda é uma muleta de atenção. Né? Então, muitas vezes, quando a gente vai no médico, a gente vê que vários processos não se curam, não melhoram, não acontecem, e ninguém sabe dizer o porquê, muitas vezes está relacionado a isso. Todo o teu corpo, porque mente e corpo formam um único sistema, ele está adaptado a criar aquilo para você de uma forma que ele te traga atenção. E às vezes é a carência afetiva que você teve lá na infância. Então, enquanto isso não corrige, o teu corpo não resulta, né? Então, a gente até vê no Psyche, por exemplo, muitas vezes, que depois que você faz uma sessão que você trabalha muito essas questões de sofrimento, de perda de infância, essas coisas assim, você percebe o quanto o paciente reverbera a catarse. Porque, ou seja, teve toda uma adaptação fisiológica do corpo para responder aquilo lá do passado, lá de trás, né? E é bem interessante. Tinha uma Exato. paciente minha que estava aí, que a gente trabalhou isso, que ela teve muita reação no corpo depois desse tipo de sessão. Ou seja, o corpo teve muita adaptação por causa daquilo, né? Por causa do A processo minha mãe e mesmo, pai. né, Ju? Dá para citar a minha questão que eu trabalhei contigo, que a gente fez na micro, né? Que a gente pegou um trauma que eu vivi na minha concepção e Uhum. que eu tava com medo inconscientemente de passar para a Luísa e eu tava passando. A Ju falou, amiga, esquece, já passou, já Uhum. foi, porque tá aí, né, Ju? Então, são coisas que a gente acaba trabalhando uma relação que vai passar para outra e que tá tudo muito conectado, né, Ju? Exatamente, aquilo que eu citei no começo da live, que as pesquisas mostram que se a nossa avó, e era tão comum naquela época, passou grandes estresses na gestação, isso também vai estar no nosso corpo. Então a constelação então ajuda, porque muitas pessoas aqui já nem, né, tem mais avó viva, muitos não têm nem os pais. Então como que a gente vai consertar a relação da mãe com a avó, por exemplo? Então a constelação é um passo extremamente importante para isso, porque eu, por exemplo, com a micro, com o Psyche, eu fico limitada, eu não consigo resolver os problemas transgeracionais que não estão no teu corpo, mas que estão no campo. Então é isso que a gente está falando da Exato. conexão de todas as técnicas juntas, né? O quão isso é importante. Exatamente. Então a gente vai trabalhar com várias ferramentas, né, Ju? Tanto com Psyche, PNL, constelação sistêmica, né? A Ju tem ferramentas muito parecidas também com ferramentas que eu tenho, por isso que a gente consegue fazer com que esse trabalho aconteça de forma muito alinhada, né? Muito alinhada, muito congruente, para que cada um tenha o seu melhor resultado. E por isso que a gente está fazendo, né, tudo, trazendo todos esses conteúdos aí para ajudar vocês. Então, voltou ali a pergunta, Ju, do que fazer primeiro, Psyche ou constelação? Um complementa o outro, né, Ju?
Exato. E assim, tem sintoma físico, às vezes primeiro é bom começar com a microfisioterapia, porque você precisa liberar aquela memória do corpo. Constelação e Uhum, Psyche, eu vejo muito assim. Pode ser que seja só no seu subconsciente que isso responda, mas a maioria das vezes já tem um padrão de ancestralidade muito grande. Tudo que a gente vai aprendendo por repetição. A gente olha o que alguém fez, consequentemente, as nossas mães olharam como a nossa avó fazia, e assim as coisas vão passando. Então, às vezes, você consegue melhorar algumas coisas em você, mas ainda fica reverberando no campo, e pode ser que pule você dentro do campo, mas passe para frente para os seus filhos. E isso só se exato. corrige no campo, tá? Então, por isso que é uma soma de técnicas que a gente consegue trabalhar para melhorar essas questões. E eu falo muito isso, que a questão materna é uma questão base, né? É uma Uhum. questão, tipo, se a gente fosse fazer um curso de desenvolvimento pessoal, eu quero ser um ser muito bom, o módulo básico devia de ser pai e mãe, né? Porque é daí que surge muita coisa. E isso que é o interessante a gente saber. Alergia nas pernas com coceira. Pode, também pode. Pode. Às vezes Sintomas, né, Ju? Sintomas. sintomas. Às vezes pode estar relacionado a um processo de separação difícil, algum momento que ela não teve perto de você e fragilizou aquilo ali, que você viu como um processo de separação. Além de tudo, alterou toda uma parte bioquímica e fisiológica do corpo, que também já pode estar respondendo em cima, e a gente também tem que trabalhar e entender um pouco de como está esse processo. Enfim, mas Uhum. pode sim. Como vai gravar no seu corpo, eu costumo falar que não tem uma regra. Eu gosto de citar que não existe uma regra, porque depende muito dos filtros que você tem, com a percepção que você dá. É aquilo que a gente aprende na PNL, mapa não é território. A Isso. mesma situação para você vai ter uma leitura que para mim vai ter outra. E, consequentemente, isso pode fragilizar uma coisa em mim e você fragilizar outra coisa. Então, isso é individualidade de história, individualidade bioquímica, individualidade de crença. A gente precisa construir a história de vocês junto para entender o que isso causa. Uhum, exatamente. Então a gente tem que olhar bem, tem que, eu falo, né, dentro da constelação, eu não consigo falar com certeza, ah, não, é um problema assim, assim, assado. Pode ter relação, mas quem vai confirmar para nós é o campo. O campo ele sempre vai confirmar. Eu até esses dias fiz uma constelação onde a cliente ela me falou, Dúnia, eu tenho várias questões aqui. Eu tenho um sintoma do meu filho que eu quero olhar, eu tenho o meu relacionamento que não dá certo, e ela falou mais alguma coisa que eu não lembro exatamente o que foi. Daí eu falei, olha, vamos por partes, né? Então, quando a gente olhou para os relacionamentos na vida dela, automaticamente a gente já conseguiu entender o sintoma que estava reverberando no filho dela, porque era uma questão que ela tinha que não estava bem resolvida dentro ali do núcleo familiar, que simplesmente estava gerando para ela sintomas. E não só nela, estava trazendo para o filho também sintomas que ela também tinha, só que ela não tinha se dado conta desse link e dessa relação. Então, os sintomas, eles podem estar relacionados com muitas coisas. E tudo, assim, 99%, para não generalizar, do que acontece na nossa vida é pai e mãe, É. tá? E assim, claro, a gente grava as coisas boas que perguntaram também. A gente grava só as coisas ruins? Não, gente, senão a gente estaria matando, roubando e se suicidando, né? Se a gente não tivesse uma estrutura psicológica, emocional, de construção para estar aqui, para fazer as coisas. Mas o que a gente chama atenção é porque os inconscientes, as coisas que incomodam, a gente está disso, a gente quer buscar as coisas que dá para consertar. E olhar, como diz a própria as leis da constelação, ter gratidão a tudo aquilo que deram junto, tanto de vida quanto de princípios bons e etc, né? Exatamente, exatamente. Tem coisas ruins, mas tem coisas boas também no nosso sistema familiar, pessoal, né? O que que Então, a Bruna escreveu aí, que eu não consigo ler inteiro também. isso. Eu vou. Ele tá pequenininho aqui quando eu abro, mas eu vou ler. Eu tinha muitos conflitos com a minha mãe, pois não tive meu pai. Quando fiz uma constelação junto com uma regressão, percebi que ela me deu tudo, foi somente daí cortou aqui para mim também. Isso é o que a gente fala da ressignificação.
ressignificar e entender, olha só, o quanto você já compreendeu que ela te deu tudo, que ela fez tudo, só não teve alguma coisa ali que cortou para mim, Bruna, se puder enviar aí o resto para ver se faz mais sentido, mas E o isso é o mais que a gente vai legal, trabalhar, né? e é muito legal isso, porque hoje a forma como você está olhando que você percebeu que ela te deu tudo é a Bruna adulta, com filtros, com outras Uhum. conexões neurais, com novas observações. Mas às vezes para a Bruna criança, ela tinha outra percepção disso tudo. Então, isso é excelente, essa é a visão da terapia, o fato de constelar, de fazer a Isso. regressão. Eu uso pouco a regressão porque eu confio mais na ferramenta de Psyche, não por resultado, mas eu acho ela mais suave para agir nesse sentido, né? Mas eu sou hipnoterapeuta clínica também, algumas vezes, raríssimas, eu utilizo a regressão. Mas é você voltar para aquele lugar como um reimprint também dentro da PNL também Isso, faz a mesma reimprinte. coisa, né? É, Ressignificar o é fato, você né, Ju? ressignificar o fato, é exatamente isso que você fez. E a partir daí, querendo ou não, todos os fatos que vieram depois, que aquilo lá te causou um espelho para analisar, eles vão ser reconfigurados também. Isso que é o mais legal disso tudo, né? Exatamente, exatamente. Então é por isso que a gente trabalha muito dentro da constelação com a ressignificação, porque como eu falei, o fato é fato, a gente não consegue mudar, né? Ele aconteceu. Então é o que a gente vai fazer a partir de agora com isso tudo. E por isso que a constelação, junto com outras técnicas, enfim, ela vai trazer resultados, porque você já vai passar a olhar para o fato de uma maneira diferente. E isso vai te trazer atitudes diferentes também, né? Essa pergunta, gravidez indesejada e parto difícil, pode interferir no relacionamento da mãe com o filho? Sim, Sim, com certeza. sim, com Com certeza certeza. pode. Uhum. Com certeza. É tudo aquilo que a gente falou, toda essa estrutura do começo da live que a gente falou é exatamente um exemplo típico disso. Por mais que você depois crie outros tipos de memória, aquilo que eu falei que hoje as pesquisas científicas já provam pra gente, que o estresse vivido durante a gravidez vai passar para a criança e ela vai responder direito. Então, a criança se torna psicossomática, ou seja, as emoções afetam o físico, mas isso tem ferramentas excelentes que consertam, inclusive micro, a gente já viu o resultado, inclusive no Matheus, que é o filho de uma paciente minha relacionada a isso, mas é um processo que vai se desenhando e que é uma maquininha que leva um tempinho para a gente conseguir construindo tudo, que é um processo de rejeição Exato. na construção do todo ali, né? Exatamente. Isso também, falando um pouco da análise corporal, isso também vai gerar um corpo, vai trazer um corpo para essa pessoa para que ela se defenda desse trauma. Então, muito provavelmente, ela vai desenvolver um traço, né, corporal para proteger ela dessa possível rejeição, porque naquele momento, quando a gente está passando pelo processo de mielinização, né, Ju, e que a mãe está passando por conflitos aqui fora, seja rejeitar essa gravidez, né, essa gravidez indesejada, que às vezes vem num momento complicado, essa criança, ela pode se sentir, o significado que ela pode dar a esse fato é: a minha mãe não me queria, a minha mãe não quer que eu esteja aqui. E isso tudo, ela vai estar mielinizando uma parte, né, ela vai estar no processo de mielinização da parte cerebral dela. Então, a mielina está passando por essa parte aqui, né, pela nossa cabeça. Então, toda a energia que vai gerar nessa criança vai estar mais na cabecinha dela. Então, ela vai estar dando o tempo todo ali milhões de significados. O tanto de relações, de significados que a gente dá ali o tempo todo, que são as conexões neurais, 1.000 conexões neurais por minuto, quando a gente é criança, quando a gente é bebê, quando a gente está se formando. Eu não sei se os teus estudos dizem algo diferente, Ju, mas o que a gente tem de base é que são em torno de 1.000 conexões neurais. Então, sabe lá o que a tua criança naquele momento, o que o teu bebê trouxe de significado. O que ele deu de significado do tipo, a minha mãe não me quer. Cada vez que eu me mexo aqui dentro, o mundo não me quer, porque para ela só existe aquele mundo dentro Isso. daquele útero. E bioquimicamente, se a gente pensar nisso, uma mãe que não quer um filho que teve uma gravidez indesejada, ela vai estar num pico de estresse absurdo, né?
porque Uhum, mudou toda a vida dela, ela tá se sentindo de mãos atadas, então assim, todo aquele nível de cortisol, toda aquela desregulação do sistema dela vai passar para a criança e ela vai receber tudo aquilo. Então, além de tudo, a gente vai ter uma criança muito mais inflamada, uma criança muito mais uhum, estressada, uma criança que vai responder com muitas alergias alimentares, de processo de outros tipos de alergias, enfim. Então a gente tem uhum. uma resposta de um corpo todo desconstruído. Mas assim, é o que eu falei, não adianta a gente querer se jogar na janela com todas as coisas que vocês citaram nessas quase 1 hora e meia que a gente está juntos aqui. Mas É. saber como consertar e que existem ferramentas para isso, né? É a E evolução claro, humana. a gente tem recursos também. Essa criança, ela desenvolveu recursos para sobreviver nesse mundo. Então, é não só, ai meu Deus, e agora eu traumatizei, mas é explorar os recursos que essa pessoa, essa criança vai ter, graças a esse trauma que ela passou, porque ela desenvolveu recursos para sobreviver. Então, por que que a gente vai ficar só focando no problema? Vamos focar na solução e buscar os recursos dela, trazer recursos para que ela consiga sair dessa dor. Essa dor da rejeição que vai reverberar aí na vida dela como um todo. Então, vamos buscar recursos para lidar com isso. E dentro, né, do nosso trabalho, a gente consegue, de fato, auxiliar e encaminhar para esses recursos. Amanhã começa às 5 e vai até às 21. Mas a gente respondeu tudo ou tem mais pergunta ainda? Tem mais pergunta aqui. Alguns meses atrás descobri que meu pai está com câncer de pulmão. E antes de eu saber, senti uma vontade que nunca tive de conhecê-lo. É o teu sistema, isso que a gente chama de campo. O campo está atuando, né? O campo está aí. E querendo ou não, ele é teu pai. Inconscientemente você acaba tendo uma lealdade com o teu sistema. Então, de certa forma, essa vontade de conhecer essa conexão que você estabeleceu com ele lá atrás na tua vida, 50% de você é ele e os outros 50% é a tua mãe. Então, o teu sistema, ele grita por isso aí, ele grita por essa conexão. Então, acontece e é bem comum, inclusive. Respondido? Mais pergunta aqui, Ju. Vou tentar colocar rapidinho. Olá, insegurança, baixa autoestima e necessidade de aprovação. Sim, também tem relação com a mãe. E E é pode isso ser que muitas grava no outras inconsciente. coisas. Grava no Exato. nosso inconsciente. Grava no inconsciente. Daí acaba virando um padrão de crença teu de que você não é merecedora de amor, que você não tem segurança para fazer as tuas coisas, né? E toda aquela outra formação do todo que você viveu, não só desse período inicial. Tem que ir trabalhando e entendendo e buscando cada vez mais aonde que tá, onde que essa base se formou. Exatamente. Filhos adotivos sempre têm traumas, então? Filhos adotivos, eles vão carregar muito daquilo que eu já falei. Eles carregam o pai biológico e a mãe biológica. Tudo vai depender de como também essa adoção vai ser feita, né? Ela é uma adoção que ela tem que ser feita de maneira muito consciente. Isso eu vou dar o ponto de vista sistêmico para a Ju já poder complementar. Dentro do ponto de vista sistêmico, quando existe uma adoção consciente, que eu adoto um filho não para suprir algo que eu não tive, que eu deixei de ter, porque esse filho ele não vai me suprir. E quando eu adoto honrando o lugar desses pais e não querendo tomar e substituir o lugar desses pais adotivos, a adoção ela pode ser sim muito bem sucedida, mas por muito tempo o Bert ele foi contra a adoção porque justamente esses conflitos de um outro sistema. Isso não vai só para filhos, tá, gente? Tudo que a gente pode compartilhar, órgãos, sangue, filhos, tudo isso vai interferir no nosso sistema, porque você está interferindo em um outro sistema que não é teu. Então a gente precisa honrar esses pais, não querer tomar o lugar deles e aceitar como foi. Aceitar que talvez essa mãe tenha sido uma mãe com problemas de álcool, drogas, largou essa criança e essa criança ela vai ser leal ao sistema dela. Então tudo aquilo que a gente exclui
de certa forma se repete. Então é acolher com amor. E para que uma adoção seja feita de forma bem sucedida, a pessoa precisa estar muito bem resolvida com o pai, com a mãe, com ela mesma, ter tomado tudo que precisava tomar para não cobrar algo que venha dessas crianças, porque senão, sim, vai ter muitos traumas que vão estourar na mão dessa pessoa. O que você diz, Ju? Olha, cara, pra gente falar de filho adotivo, a gente tinha que fazer uma live específica de Outra filho live. adotivo. Exato. Porque, assim, dentro da micro a gente vê que tem até a idade, recebe formação biológica, depois de certa idade recebe da família adotiva. Existe um bug lá na frente que também você consegue pegar conforme alguma pessoa da família falece, receber informação também. Então, assim, é um tema extremamente complexo para responder uma pergunta nesse momento. Mas se vocês É, quiserem, a gente pode fazer uma live falando sobre filho adotivo também, se tiver bastante gente que é interessada nesse tema. Mas o processo é mais complexo para explicar agora. exatamente. Eu expliquei de forma bem rápida, só para dar um gostinho de quero mais aí. Crian... Crianças, Ju, podem fazer micro a partir de que idade? A partir que Essa nasceu, parte é né? boa. É, Exatamente. Isso é muito bom, gente. pode. E assim, ó, eu falo muito pela experiência que eu tive com a Lara, porque até os 2 anos de idade a Lara foi uma criança que ficou bastante doente. Eu não tinha tanto conhecimento dessa área, né? E então ela tinha síndrome do alvéolo hiperventilatório, vivia com problema de respiração, bronquite, bronquiolite, pneumonia, então tomou muita medicação, né? E depois que eu comecei a trabalhar com a micro e tratar a Lara só na micro, a Lara nunca mais tomou um remédio anti-inflamatório para febre, nada, nunca mais ficou doente. Ontem que saiu uma viuvinha, um terçol no olhinho dela, mas o Afonso já me deu lá um remédio homeopático, já passamos, hoje já saiu. E assim, eu trato a minha filha só na micro e o quanto eu puder utilizar só dessa ferramenta para ensinar o corpo dela a se regular, tanto no físico quanto emocional. Claro que se precisar a gente vai tomar outras medidas, como eu tomei agora de usar remédio homeopático, mas criança pode fazer e eu acho que para mim é um investimento em pessoas melhores no futuro. Eu Com vejo a micro certeza. nesse sentido. Exatamente. Bom, foi perguntado quanto tempo dura uma sessão online de constelação. A sessão online de constelação, assim como no atendimento individual, presencial, ela dura em torno de 1h30, 2 horas. Às vezes passa um pouquinho, às vezes é um pouquinho mais rápido. A gente faz os atendimentos online utilizando esses lindos trabalhadores aqui, que são os nossos bonequinhos. E ela dura, né, como eu falei, em torno de 1h30, 2 horas, porque a gente vai alinhar as questões, vai alinhar, ver o que está te incomodando mais, o que precisa ser olhado, o que o campo vai te mostrar para que você realmente possa resolver esse conflito. Então, eu estou atendendo online, a Ju também está atendendo online com o Psyche, né, Ju? Tô com o Né? Se quiser Psyche falar e um com a pouquinho também, fisiointegrativa também. O Psyche, legal. na verdade, como a gente tá com mais tempo, agora tem menos demanda de paciente, eu tô levando 1h30, a gente conversa mais, também debate os assuntos, mas estou trabalhando com o Psyche, com a PNL e com a fisioterapia integrativa também online. Legal. Relação com cadastro neurológico também funciona. Isso, Tassi, da mesma forma. Também Uhum. pode ter tanto relação tua, você vai ter sempre o teu pai biológico, que não vai substituir, mas o teu relacionamento com ele, você tem que ter gratidão. A Dunia pode até falar melhor sobre isso nesse sentido da sistêmica em si. Mas em interferência do corpo é uma relação como uma outra qualquer, do inconsciente também. Exatamente, exatamente. E até mesmo todas as relações dos nossos pais, todos os relacionamentos que os nossos pais tiveram, eles influenciam na nossa vida. Porque muitos relacionamentos, às vezes, eles não estão muito bem resolvidos. Então, a gente tem uma relação, sim, só que, em primeiro lugar, no teu caso, tá, se é o teu pai. Então, o teu pai, ele é o teu pai e ele sempre vai ser. O teu padrasto, ele é uma pessoa que ele também ajudou a cuidar, ajuda a cuidar de você, mas o teu pai, ele é sempre o teu pai. Então, a gente trabalha. Tchau, Isa. Obrigada por ter ficado aí até agora. Quem aí às vezes precisa sair, né? Obrigada por tudo. Mas, como eu falei, sim, a gente tem como olhar para essas relações e resolver esses conflitos, porque às vezes os padrastos entram na nossa família
entram, né, na relação querendo ocupar um lugar que não é deles. O lugar do pai é sempre o lugar do pai. Ele tem um lugar, mas ele chegou depois. Então, a gente precisa dar o lugar que cada um, né, tem, né? Quem chegou antes. Quem foi chegando depois vai tendo o seu lugar nessa família. E a gente, através da constelação, consegue reorganizar todos esses lugares no sistema familiar. E limpar o que for preciso, né? Limpar as cargas necessárias. E, por último, Ju, não sei se quer complementar. Não, é isso que eu falei, já tinha falado. Relação mãe Legal. prosperar, por favor. Então, é isso que eu não sei se você assistiu a primeira parte da live ali. No primeiro, a Dunia falou muito sobre essa questão da prosperidade, né? Sobre esse emaranhamento que pode acontecer na relação. Porque, Dunia, você quer falar você de volta ou quer que eu fale? Pode complementar, Ju, se quiser falar, aí deu complemento. Não, na verdade, como a prosperidade é uma relação de, né, a fertilidade em si já é uma prosperidade, você gerar uma vida prosperar, é você desenvolver o futuro, gerar as coisas para frente. Quando isso não está bem resolvido com a tua mãe, ou seja, o que você vai prosperar para frente também não vai estar legal, né? Isso é campo quântico, né? Você só vai honrar quanticamente uma sequência que está acontecendo na tua vida. Então, enquanto você não regula lá atrás, as coisas para frente só vão se manter em honra, né? Que é muito daquilo que ela falou que fere lá também. Exatamente, isso é um movimento em direção à mãe, né? A nossa mãe, ela é fértil, a mulher é fértil e a nossa mãe é a nossa fonte de nutrição. A gente só consegue prosperar na vida quando a gente realmente se nutre dessa fonte e quando a gente realmente consegue estabelecer esse vínculo com a nossa mãe, porque ela que é a fértil, ela que nos traz essa conexão de prosperar, de adquirir, de ter coisas na nossa vida. Então, a gente trabalha com um movimento em direção à mãe, porque provavelmente a gente tem um amor interrompido aí em algum dos 3 êxitos da vida. E aproveitando, Ju, esse livro aqui, ó, não sei se vocês estão vendo aí, Êxito na Vida, Êxito na Profissão, do Bert. Ele é um livro bem fininho, como vocês podem ver, e ele fala bastante sobre esses 3 movimentos. Quem quiser entrar no meu grupo de Telegram, eu disponibilizei esse livro aqui em PDF para o pessoal, porque ele é uma leitura bem gostosa, bem fácil, bem compreensível, que também vai auxiliar a compreender um pouco mais esse processo. Então, quem quiser participar do grupo de Telegram, tem o link na bio, e lá eu disponibilizo alguns materiais para que possa ajudar essas reconexões, esses movimentos. Claro, não substitui de fato uma constelação, porque dentro da constelação a gente vai trabalhar com o campo, né? Com as tuas questões e fazer as tuas liberações. Mas já vai te trazer consciência de algumas coisas. Gente, então acho que é isso. A gente tem que encerrar essa live. A gente tá quase 2 horas falando. Eu amo fazer live com a Dunia. Deem os prints, marque se vocês querem que a gente faça mais, sugiram temas. A gente tá com mais projetos legais para trazer para vocês logo, porque a gente sabe que tem bastante gente que dá um feedback positivo. Então, se vocês dando esse feedback positivo, a gente vai trazendo mais coisas. Semana que vem, acho que a Duni e eu estamos em live com a Pricondo também no mesmo dia, falando sobre perdas gestacionais, relação mãe ainda também, mãe e filho, para quem perdeu o bebezinho, né? Que a Pri passou por esse caso, a gente trabalhou com ela também, então ela vai contar um pouco para vocês. Acho que é dia 14, né, Du? Dia 14. Acho que a minha é a 1 e a tua é à noite. Sai que eu tô bem perdida em horário Brasil, mas a gente divulga esses horários também aí. E deem sugestões, qualquer coisa a gente tá no direct. A gente espera os prints, ajudar a gente a divulgar o nosso trabalho para vocês aí. E logo a gente vai trazendo mais novidades. Obrigada. Bianca, eu te respondo em off aí essa pergunta, só antes da Ju encerrar. Te respondo no direct, tá, Bianca? Mas é um tema legal de falar, porque acho que isso já apareceu outra vez aqui, que às vezes a pessoa relata que não lembra nada da vida na infância. Então, gente, eu sou um caso típico de quem não lembrava de nada, sabe? Eu era super frustrada, até na formação do practitioner, no PNL, falei pro Vini, você se comandando e não sei aonde, eu durmo e nunca lembro de nada, né? É uma defesa do inconsciente. Não adianta, às vezes, a gente
às vezes não está pronto para mexer com algumas coisas, mas conforme, por experiência própria, a gente vai se desenvolvendo, vai trabalhando e vai vendo, os insights vão vindo, o subconsciente vai liberando memória e as coisas vão acontecendo, tá? Exatamente. Quando você tem ferramentas para lidar com o teu processo, você vai desbloqueando tudo isso. Certo, gente? Obrigada, Du. Obrigada mais Obrigada, uma pessoal. vez. Obrigada, Ju. E lembrem disso, pessoal, para hoje, sua intenção influencia o resultado. Então, qual a intenção de vocês nesse momento? Isso tudo vai influenciar na vida de vocês. E o que vocês precisarem da gente, a gente está à disposição. Nós estamos atendendo. Nos chamem, porque vai ser um prazer aí ajudar vocês. Porque quando a gente fala aqui sobre esse tema, né, Ju, a gente se cura junto, né? A gente precisa encarar os Perfeito. nossos monstros e enfrentar. Então, a gente também está se curando em todo esse processo e sendo pessoas melhores. Então, por que não fazer isso todos juntos? Então tá bom. A Lara tá aqui do lado. Quer vir dar tchau na live? A gente falou de filho. Então tá bom, pessoal. Obrigada por acompanhar a gente nessas horas aí. Isso mesmo. E até uma próxima. E a gente fica aguardando os prints pra gente ver o que vocês querem que a gente fale mais, tá certo? Um Exatamente. beijo. Beijo.